Às vezes você já viu gente reclamando por aí que a indústria cultural, seja aqui no Brasil, através da Rede Globo, seja a nível mundial, através de Hollywood, virou lacradora, woke, identitária, quer forçar a goela abaixo novos costumes da vida das pessoas que são conservadoras. Pois é, nada mais equivocado. Seja através da Rede Globo, com seu sistema aí de cotas de gênero para jornalistas, tentando sempre impor o politicamente correto, seja por meio da indústria de Hollywood, da Disney, querendo diversificar suas reciclagens de histórias que a gente já cansou de ver, como por exemplo, colocando a Branca de Neve, que agora é latina, portanto não é tão branca quanto a neve, colocando a Pequena Sereia como negra, colocando um Homem-Aranha como negro, outro herói que seja latino, um Superman gay. Pois é, todas essas situações não estão querendo fazer a sua cabeça para um mundo mais plural, mais aberto e mais democrático. Justamente o contrário. A função dessa indústria são só apenas duas: continuar ganhando muito dinheiro e, para isso, tentar conquistar novos públicos através de diversidade étnica e, principalmente, manter o soft power, ou seja, uma ideologia de dominação sutil e dissimulada por meio da indústria cultural, ou seja, de produtos culturais que vão fomentando na cabeça das pessoas, sem que elas percebam, um modo de pensar e agir que deve sempre ser reproduzido, não para abrir espaço para as novas pessoas, novos tipos de pessoas, novas classes sociais, mudar a forma de enxergar o mundo, mas justamente para manter do jeito que está, de um jeito através da hierarquização da sociedade, reciclando as velhas histórias, só trocando a cor dos personagens, só trocando o gênero dos personagens, para simplesmente atrair as pessoas, mas o modelo, o molde que privilegia o interesse da classe dominante continua o mesmo. E é exatamente por isso que muita gente está deixando de assistir às produções dessa indústria cultural. Não porque sejam lacradoras, mas é porque estão repetindo e reciclando as mesmas histórias que você já cansou de ver. Então, se a Pequena Sereia deixou de ser ruiva para virar negra, se a Branca de Neve deixou de ser branca para virar latina, se a Globo News agora tem que ter uma mulher negra, tem que ter uma mulher asiática, tem que ter um gay, tem que ter gente de tudo quanto é lugar para falar que ela é plural, na prática o que as pessoas estão enxergando que são pessoas que mudam as cores, mudam os gêneros, mas estão ali para falar a mesma coisa, para martelar sempre as mesmas ideias. E se você já conhece aquelas mesmas ideias, que tem como único objetivo transformar o cidadão comum numa espécie de cavalo que puxa a carroça, sempre podendo olhar, sem poder olhar para os lados e só olhando para onde a indústria cultural quer que você olhe, para você continuar consumindo os mesmos produtos, continuar elegendo os mesmos políticos e assim manter os mesmos interesses que correm por trás, as pessoas começam a se afastar. Porque o grande receio dessa indústria cultural, que está deixando ela sem ideias, é que fica difícil você contar sempre a mesma história o tempo todo de formas diferentes. Já tentaram, então, eles começam a mudar a cor das pessoas, mudar o gênero das pessoas, mas não muda a essência da história. A história é sempre a mesma. Basicamente é assim, se você se esforçar muito, se você acreditar no final, você vai ser feliz para sempre e você vai triunfar sobre o mal. E aí você acredita nessa história e o que acontece? A sua vida nunca sai do lugar. Você vai estar sempre esperando, perseverando a sua oportunidade de se tornar a nova princesa, de se tornar o novo príncipe e ser feliz para sempre, mesmo que essa felicidade seja como a cenoura na ponta de uma vara, conduzindo o burro eternamente por um caminho, carregando peso nas suas costas. Porque é para isso que existe a indústria cultural, o soft power, para convencer, para te dominar todo dia, te convencer que esse modelo de sociedade desigual na qual a gente vive, onde alguns nascem em berço de ouro e nunca vão precisar trabalhar ou fazer esforço, e você vai ter que ralar a vida inteira para ter o básico para sobreviver, que isso é uma coisa natural, que não dá para você reagir a isso, que você tem que aceitar que as coisas são assim mesmo, e que mesmo se você tiver dons especiais, por exemplo, for um super-herói, você vai ter que esconder isso daí. Por que você acha que todo super-herói usa uma máscara, usa uma roupa que se esconde atrás dele e depois na sua vida cotidiana, como um Peter Parker, um Superman, ele tem que ser o medíocre, ele não pode ter destaque, ele tem que ser aquele sujeito anulado que ninguém dá bola. Porque não aceitam que você possa brilhar. Você tem que aceitar o seu lugarzinho escondido. Você pode até brilhar quando as pessoas não sabem que é você. Mas se você tiver protagonismo,
Aí essa gente não aceita não. Você tem que ficar esperando passivamente como uma princesa da Disney ou então liberada, empoderada, tomando o lugar do príncipe. Mas no final o resultado é sempre a bruxa malvada que você está derrotando. É sempre o mal essencial, aquela pessoa que é só má, que é só ruim, que nunca tem nuances, que nunca muda de ideia, e você é o poço de virtudes, quando a gente sabe que a vida é bastante diferente. E o que esses caras querem com isso? Continuar preenchendo o espaço desse imaginário coletivo para que você não escute outras histórias. Eles morrem de medo que você descubra que existam outros caminhos, outros tipos de sociedade para se pensar, para refletir e te tirar do lugar comum. Inclusive é por isso que quanto os que mais reagem a esse tipo de coisa são os conservadores e não reagem porque, olha, estão me enfiando a mesma história goela abaixo, só mudando a cor das pessoas, só mudando o gênero das pessoas. Não, eles reagem porque eles querem ficar mais atrás ainda. Eles querem um Homem-Aranha eternamente branco, o que não vai mudar nada. Ele vai continuar sendo um Homem-Aranha, independente se ele é mulher, se ele é branco, se ele é gay, vai ser a mesma coisa. Agora, o que muda é quando você começa a ter processos revolucionários. O que incomoda, por exemplo, é você ter aí no nível de, por exemplo, de quadrinhos da indústria cultural, tem um V de Vingança que mostra para você um caminho para a revolução, enfim. Quando as pessoas começam a despertar que o mundo pode ser diferente, pode ser menos desigual e que você não precisa aceitar sempre ser o cara que vai ficar com o que sobrar da mesa dos super ricos. Que se você quiser ter alguma coisa, você vai ter que ser um no meio de 500, no meio do round 6, sacrificando a sua vida, porque no final você é mais um milionário, onde que você não sabe nem o que fazer com o dinheiro. Porque é exatamente isso que essa indústria quer. E é por isso que eles insistem na fórmula identitária. Porque a fórmula identitária não busca justiça social, não busca criar um mundo onde todas as pessoas, independente de seus afetos, independente de suas cores, independente de sua religião, elas possam ter uma vida confortável, segura, tranquila e realmente próspera, onde ela não tenha que morrer de trabalhar e viver só em prol do trabalho, mas ela possa também viver, criar, ser feliz. Não, essa gente não quer esse tipo de modelo. Ela quer que você entenda que o mundo está perfeito do jeito que está. O único problema é que do jeito que está hoje, as empregadas domésticas, o pessoal que está na escala mais baixa, são os transexuais, são os negros, são as minorias, as mulheres, enfim. Agora, se você simplesmente mesclar essas pessoas, jogar uma mulher negra como ministra, jogar um homem, um homossexual como um CEO de uma empresa, está tudo resolvido. Mas o grande problema, que é a hierarquia, a desigualdade da sociedade, não está resolvida. Você mesclar as cores continua mantendo o problema. E é isso que a Rede Globo e o Hollywood e toda essa indústria cultural não quer, porque ela quer continuar dominando a sua mente, te convencendo que você tem que aceitar que o mundo é assim mesmo e não adianta você resistir. Portanto, entendeu porque esses caras, mesmo aparentemente perdendo dinheiro, com produções fracassadas, eles vão continuar insistindo em repetir as mesmas histórias, em fazer remakes, em esticar para frente e para trás a história, contar o prólogo das histórias, contar o que aconteceu depois, mas não avançar naquilo que é essencial, que é uma mudança de paradigmas. Vai continuar fazendo você continuar convencido no interesse da vida só dos poderosos, como por exemplo no Game of Thrones, as relações de poder, legal, saber como é que são as engrenagens do sistema, mas que no final o povo está sempre de fora. O povo são sempre os zumbis que serão esmagados e que têm que ser esmagados e tratados como baratas, como se fossem os seres monstruosos que não podem pensar. Porque é isso que essa indústria cultural faz você enxergar o zumbi, o Walking Dead, que é você que é aquele que pode ser eliminado com um tiro sem qualquer consideração, enquanto aquele triunfante conservador vai continuar mandando o mundo. Portanto, abra o olho, essas pessoas não estão lacrando porque querem impor um modo de vida woke, que querem fazer você e o seu filho virar gay. Não, eles querem apenas manter o sistema de dominação através da ideologia na sua cabeça, o mesmo sistema que funciona de ad eterno, e eles estão vendo que eles estão perdendo o controle. Portanto, reaja, busque novas histórias, busque conhecer a si próprio e principalmente entender o seu posicionamento no mundo para não cair nessa conversa de aceitar os termos da dominação impostos de maneira muito sutil pela indústria cultural. Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, salve esse vídeo e vamos para cima, não vamos cair nessas cascas de banana mais.